Na primavera de 1948, uma mãe de 5 filhos na zona rural do Kentucky supostamente cultivou comida suficiente em uma pequena horta de quintal para encher um porão inteiro antes da chegada da primeira geada. Milho pendurado nas vigas, potes se fechando com um clique e água fervendo, o cheiro de terra úmida ainda grudado em seu avental tarde da noite. Muitos de nós provavelmente nos lembramos de hortas assim. Não hortas perfeitas. Hortas com cercas tortas, regadores enferrujados e tomates amarrados com tiras rasgadas de lençóis velhos. Hortas onde os avós empurravam borra de café na terra com as próprias mãos, porque desperdiçar qualquer coisa parecia quase um pecado naquela época. Hoje, gastamos centenas de dólares tentando forçar as hortas a crescerem. Eles ouviam a terra em vez disso. Aqui estão 40 dicas de jardinagem esquecidas. A dica número 7 envolve um estranho pó cinza que os mais velhos espalhavam ao nascer do sol e que algumas famílias se recusam a explicar para pessoas de fora. E a dica número 17 soa tão simples e estranha que a maioria dos jardineiros a ignora hoje, embora já tenha ajudado a dobrar as colheitas durante verões secos e brutais. No mundo natural, alguns laços são tão fortes quanto a irmandade, especificamente entre o manjericão e o tomate. Muitas vezes, canteiros de tomate solitário são alvos fáceis para pulgões, vermes e moscas brancas, o que pode deixar a colheita com um sabor insosso e sem vida. Para resolver isso, nossas avós confiavam em outra planta, o manjericão. O manjericão age como um guarda-costas leal, exalando um perfume especial que mantém as pragas afastadas. Esta é a ciência do companheirismo entre plantas, onde uma espécie protege naturalmente a outra. Quando a noite cai, lesmas e caracóis começam seu grande banquete em brotos preciosos. Se você pretende se arrastar até a horta com uma lanterna na mão para caçá-los como fazendeiros de pavio curto costumam fazer, deixe a vovó lhe contar um segredo. As lesmas não precisam encontrar comida, elas precisam encontrar abrigo. Veja como ela lidava com elas. Ela colocava pedaços planos de compensado ou alguns troncos velhos ou folhas de papelão bem ao lado dos canteiros de vegetais à noite. As lesmas, sendo criaturas da escuridão e da umidade, considerarão isso um hotel 5 estrelas perfeito para se esconderem do sol forte do dia seguinte. De manhã cedo, você só precisa ir até a horta, virar a tábua e todos os inimigos estarão amontoados bem ali embaixo. O resto é apenas recolhê-los. Nos tradicionais jardins ingleses do século XIX, em vez de tábuas de madeira, as pessoas costumavam usar folhas de repolho ou folhas velhas de alface. Eles colocavam folhas grandes e murchas nos canteiros de vegetais à tarde. Na manhã seguinte, as lesmas se agarravam à parte inferior dessas folhas para se abrigarem do sol. O jardineiro só precisava recolher as folhas e levar as lesmas para descarte. Mas preste atenção. Nunca faça mau uso de tábuas de madeira que foram tratadas quimicamente ou que tenham tinta à prova d'água, pois as toxinas podem se infiltrar no solo e nos vegetais. E essa armadilha só é eficaz se você verificá-la de manhã cedo. Se esquecida por alguns dias, as lesmas podem botar ovos bem debaixo daquela tábua, e você acidentalmente transformará a armadilha em uma fazenda de lesmas bem na sua horta. A jardinagem, às vezes, é a arte de saber esperar em vez de perseguir. Depois de limpar as pragas, é hora de ser paciente com os novos brotos de vida, cascas de banana e o banco de potássio da cozinha. Uma casca de banana é uma mina de potássio. Em peso seco, é cerca de 42% de potássio, mais alto do que um saco de fertilizante comercial 10-10-10 da loja de ferragens. Também é carregada de fósforo e um traço de nitrogênio. O potássio é o mineral que diz a uma planta que é hora de florescer e dar frutos. Ele decide se o seu pé de pimentão lhe dará 3 pimentões ou 30. Minha avó tinha 2 maneiras. A maneira lenta e a maneira rápida. A maneira lenta era simples, ela não as cortava, ela não as picava. Ela enterrava a casca inteira intacta a cerca de 10 centímetros de profundidade ao lado de uma roseira ou de um tomateiro. A casca se decompunha ao longo de 6 a 8 semanas,
alimentando o potássio direto na zona da raiz. A maneira rápida era o chá de banana. 3 cascas em 1 litro de água, cobertas com gás e deixadas na varanda dos fundos por 48 horas. Ficava com a cor de um chá fraco e tinha um cheiro levemente doce. Ela derramava um copo ao redor de cada planta com flores uma vez por semana, durante todo o verão. Há uma história por trás disso. Os agricultores das Filipinas preparam chá de casca de banana desde o século XVIII, não para vegetais, mas para o cacau, a árvore que nos dá o chocolate. Os arquivos da F. A. O guardam receitas quase idênticas às da minha avó. E em 1943, um pequeno livro de bolso chamado Victory Gardens for Beginners, Hortas da Vitória para Iniciantes, tinha uma receita na página 40 e um chamada tônico de casca de frutas. Miolos de maçã, cascas de banana, casca de laranja, deixe em infusão, coe, despeje. Ela pode não saber que estava levando adiante uma tradição, mas estava. Um pequeno bônus, porque minha avó colecionava pequenos bônus. Ela dizia: se você esfregar a parte interna de uma casca de banana nas folhas de uma planta de casa, as folhas brilham como se alguém as tivesse encerado. Ela estava certa. Experimente hoje à noite. Então, as raízes foram alimentadas. As flores foram alimentadas. Agora considere o método de cultivo de batatas em pneus. Quem disse que conseguir uma colheita farta de batatas requer um campo enorme ou cavar incansavelmente para procurar tubérculos nas profundezas do subsolo? Se você tem um pneu velho no canto do seu quintal, parabéns. Você tem um dos truques de cultivo de alimentos mais fáceis e produtivos que a geração anterior já usou. Nossos avós começavam colocando um pneu no chão e em seguida colocavam algumas batatas semente dentro. À medida que os caules começavam a crescer e se esticar para cima, eles adicionavam outro pneu por cima e despejavam mais terra nele. Continuando esse processo, eles construíam pilhas imponentes de batatas. Essa configuração vertical era fundamental para incentivar a formação de tubérculos ao longo dos caules enterrados, em vez de apenas se espalharem horizontalmente, como no plantio tradicional. Como resultado, toda a plantação de batatas crescia para cima, criando uma área de colheita superprodutiva em apenas um pequeno espaço. Isso economizava significativamente espaço, água de irrigação e tempo de manutenção. Quando chegava a hora da colheita, o trabalho se tornava muito mais fácil. Eles só precisavam remover cada pneu da pilha, e quilos de batatas limpas e totalmente crescidas seriam revelados sem nenhuma necessidade de cavar. As hortas sempre têm convidados indesejados prontos para arruinar todo o seu trabalho duro da noite para o dia. A solução está em um tempero forte encontrado na cozinha: pimenta caiena em pó. A ciência por trás desse truque é a capsaicina, a substância que torna a pimenta picante, que é um irritante muito forte para os narizes e patas sensíveis dos animais. Ao espalhar uma boa quantidade de pimenta caiena ao redor da base das plantas na área de cultivo, criamos uma barreira invisível, mas poderosa. Segundo a vovó, quando animais curiosos a tocam, eles imediatamente se sentem desconfortáveis e ficam longe. É importante lembrar de espalhar novamente após regar ou chover para manter a proteção funcionando. Este é um método seguro, completamente atóxico para o meio ambiente, mas muito eficaz para manter a horta livre de pragas, ajudando seus vegetais a crescerem em paz sob essa proteção picante. As pessoas hoje gastam milhões em temporizadores complexos e sistemas intrincados de tubulação de plástico por toda a horta. Minha avó não. Ela só precisava de um pote de barro velho. Ela me dizia: não faça as plantas irem procurar água. Coloque a água bem aos pés delas. O método Punt é inimaginavelmente simples. Ela enterrava um pote de terracota não esmaltado no chão bem no meio do canteiro de vegetais, deixando apenas a boca do pote aparecendo acima do solo. Ela o enchia com água e depois usava uma pedra plana para cobrir a boca para evitar a evaporação. Graças à porosidade natural da terracota, a água se infiltrará lentamente pelas paredes do pote, diretamente no solo,
fornecendo às raízes exatamente a quantidade de água de que precisam. Nem mais, nem menos. Este é o método de irrigação Olá, uma herança agrícola com uma história de mais de 4.000 anos no norte da África e na China. No México e em muitos países latino-americanos, os agricultores usam olas de terracota locais para cultivar milho, feijão e abóbora há séculos. É o auge da conservação. A água não evapora, não molha as folhas, reduzindo o risco de mofo. E as raízes das plantas crescerão automaticamente ao redor das paredes do pote para beber a água. Mas fique alerta. Você deve usar potes de barro não esmaltados. Se você usar um pote com um exterior esmaltado brilhante, a água não poderá se infiltrar e esse método será completamente inútil. E lembre-se de verificar a tampa toda semana. Se deixada aberta, a água evaporará rapidamente e você acidentalmente transformará o jarro de água em uma armadilha para mosquitos botarem ovos. Um pote, um pouco de água. É assim que você rega a sua horta sem desperdiçar uma única gota. A vovó podia não conhecer termos como pressão osmótica ou sistemas de micro-irrigação automática, mas ela entendia o ritmo da terra. Mas regar não é suficiente. Como derrotamos o frio dos primeiros dias de primavera? O solo pode se tornar ácido com o tempo. E junto com isso vem o ataque constante de lesmas e caracóis que adoram deixar buracos nas folhas jovens. O segredo é usar cinzas de madeira, uma sobra do fogão, para espalhar ao redor da base de suas plantas. Essa camada seca de cinzas cria uma barreira sobre a qual lesmas e caracóis odeiam rastejar porque resseca seus corpos. Além de ser um ótimo guarda-costas, a cinza de madeira fornece cálcio e potássio, 2 nutrientes essenciais que ajudam tomates, abóboras e pimentões a crescerem mais fortes, ao mesmo tempo em que ajudam a equilibrar o pH do solo, que é muito ácido. Apenas reutilizando algo que normalmente seria jogado fora, podemos proteger nossas plantas dos inimigos e nutrir o solo de forma sustentável. As rosas verdes e exuberantes crescendo atrás daquela barreira de cinzas cinzentas são uma maravilhosa harmonia de proteção e nutrição, provando que nada é inútil se você souber como usar. A casca marrom e parecida com o papel de uma cebola amarela não é lixo. Minha avó guardava essas cascas durante todo o inverno em um saco de papel atrás da porta da despensa. Em março, quando ela começava a plantar mudas de tomate e pimentão no parapeito da janela, o saco estava cheio. Ela fervia 2 litros de água, jogava as cascas de 5 ou 6 cebolas, desligava o fogo e deixava em infusão durante a noite. De manhã, estava com um marrom avermelhado rico, a cor de carvalho manchado. Ela coava, diluía uma parte de chá para 3 partes de água e regava suas mudas com isso a cada poucos dias. O que isso fazia era silencioso e constante. A casca da cebola contém quercetina, um antifúngico vegetal demonstrado em estudos de laboratório para combater o Pythium, o fungo por trás do tombamento, damping off. O tombamento é a tristeza de quem começa a plantar sementes, mudas perfeitas no café da manhã, caídas na linha do solo na hora do jantar. O chá de casca de cebola é um dos remédios mais antigos para isso, e um dos mais eficazes. Os agricultores poloneses no século XIX o chamavam de cebula lek, remédio de cebola. A revista Farmer's Wife publicou uma receita quase idêntica em sua edição de março de 1938. Minha avó a tirava da memória toda a primavera como uma oração que ela havia herdado, mas nunca questionado. Um cuidado. Não borrife nas folhas sob o sol forte da tarde. Os óleos concentrados podem queimar o crescimento tenro. Regue o solo, não a planta. As cebolas cuidam do fungo, prevenindo a polinização cruzada. Se já plantamos 2 variedades diferentes de abóbora ou pimentão na horta e acabamos com surpresas inesperadas, como frutas com sabores estranhos ou formatos esquisitos, o problema está na polinização cruzada. Algumas plantações podem facilmente sofrer polinização cruzada, mudando o sabor, o tamanho ou o rendimento da próxima geração de sementes. Para a vovó, que sempre quis manter a pureza das sementes para garantir a colheita do ano seguinte, a solução podia ser tão simples
quanto adicionar alguns metros de espaço à horta. Os cultivadores de antigamente prestavam muita atenção ao plantio para evitar essa mistura indesejada. Eles usavam o truque da distância, simplesmente separando diferentes variedades de abóbora por alguns metros. Ou eles usavam o truque do tempo, escalonando o tempo de plantio para que uma variedade florescesse algumas semanas antes da outra. Isso garante que, quando os insetos polinizadores voam de uma planta para outra, eles não misturem pólen entre variedades diferentes. Esse truque é extremamente importante para as famílias que guardam sementes, porque ajuda a manter a pureza das sementes. Isso permitiu que a vovó construísse colheitas mais fortes e confiáveis ano após ano, porque ela sabia exatamente quais resultados aquelas sementes produziriam. Hoje em dia, as pessoas compram bandejas de plástico preto brilhante na loja, usam uma vez e jogam fora, criando toneladas de lixo a cada temporada. Minha avó era diferente. Ela nunca comprava bandejas de mudas. Toda manhã, antes de fazer o chá, ela enrolava jornais velhos em vasinhos pequenos e fofos. Leva apenas 2 minutos. Você pega um pote de vidro como molde, enrola uma tira de jornal em volta dele, dobra o fundo para dentro para criar a base do vaso e, em seguida, puxa o pote para fora. Enche-o com terra e semeia as sementes. Quando a planta estiver grande o suficiente para ser movida para a horta, você apenas coloca o vaso de jornal inteiro na terra. O papel se decomporá naturalmente, tornando-se parte do solo, enquanto as raízes continuam crescendo sem nem perceber que mudaram de casa. Este é o método de transplante sem choque que as gerações anteriores de agricultores aplicavam. Ele protege o sistema radicular extremamente frágil das mudas, algo que qualquer manuseio brusco pode fazer com que a planta fique atrofiada, levando uma semana inteira para se recuperar. Estudos modernos sobre agricultura sustentável e permacultura provaram que manter as raízes em seu ambiente circundante original ajuda as plantas a se adaptarem aos micro-organismos, no novo solo 2 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais de transplante. A única regra aqui é usar jornais impressos com tinta à base de soja, em vez da tinta tóxica à base de óleo químico das décadas passadas. E não enterre muitas camadas grossas de papel, porque isso pode acidentalmente impedir que as raízes o perfurem durante o estágio inicial. Se esta postagem acabou de salvar suas plantas jovens, clique no botão de curtir. Não por mim, mas pelo próximo jardineiro que precisa ouvir isso antes de usar uma pá para desenterrar raízes jovens. Jornais são baratos. Mas se você quiser entender verdadeiramente a vida de uma planta, você tem que olhar para baixo, para as raízes. A próxima dica eu chamo de tecnologia dos tempos antigos. É a chave para ajudar as hortas do deserto a sobreviverem às piores secas. O posicionamento estratégico dos girassóis. Muitas vezes cultivamos girassóis apenas para admirar sua beleza vibrante e colher suas sementes. Mas para a vovó, a localização das plantas de girassol podia moldar o sucesso de toda a horta. Ela usava essas plantas imponentes para mais do que apenas decoração. Plantas mais fracas, como alface ou espinafre, murcham facilmente sob o sol forte da tarde ou são derrubadas por ventos fortes. A vovó implementou a estratégia plantando girassóis ao longo da borda da horta, transformando-os em quebra-ventos, provedores de sombra e treliças naturais. Essas plantas altas bloqueavam os raios fortes do sol do final da tarde, criando uma área sombreada ideal para proteger plantas macias e que murcham facilmente. Ao mesmo tempo, o caule grosso e resistente do girassol também serve como uma excelente treliça natural, economizando o custo de construir uma. Plantas trepadeiras como pepinos ou feijões vagem, semeadas nas proximidades, encontrariam naturalmente o seu caminho para cima do caule, mantendo-as arrumadas e facilmente acessíveis. Além disso, os girassóis atraem dezenas de polinizadores, como abelhas e borboletas, ajudando a aumentar a produtividade em toda a horta. Após a época de floração, os pássaros vêm comer as sementes de girassol e costumam ficar por perto para caçar pragas como as lagartas do repolho. Nunca deixe o poder oculto de seus vegetais ir ralo abaixo após uma refeição em família. Depois de ferver batatas, cenouras ou verduras, muitas pessoas jogam a água fora,
sem saber que ela está cheia de nutrientes preciosos. Nossas avós costumavam usar a água dos vegetais como um fertilizante líquido natural para as plantas. Depois de aquecida, essa água retém muitas vitaminas e minerais dos vegetais. Quando esfria completamente, torna-se um tônico cheio de elementos essenciais que ajudam as plantas a recuperarem suas forças. Regar com isso 1 ou 2 vezes por semana torna as folhas de um verde mais profundo e os caules visivelmente mais resistentes. Esta é uma forma de fertilizar que é barata e eficaz, aproveitando ao máximo os recursos naturais para alimentar a vida. As plantas exuberantes e fortes chegando alto depois de beberem dessa água nutritiva são uma grande recompensa por valorizar cada pedacinho de nutrição da cozinha. Todo outono, minha avó colocava 5 camadas de jornal velho ao redor de suas abóboras e morangas, sobrepondo-as como telhas. Por cima, serragem ou folhas secas de bordo. Sem cavar, sem arar, sem herbicida. O papel bloqueava o sol. As sementes de ervas daninhas sufocavam. As minhocas surgiam aos milhões. O jornal é uma de suas refeições favoritas. Na primavera, a terra estava mais macia do que qualquer horta arada do condado. Ela chamava isso de colocar a horta para dormir. Era a jardinagem sem escavação antes de ter um nome. Agora o aviso. O jornal dela era bom. Papelão moderno, caixas de pizza, caixas de cereais. Qualquer coisa brilhante, ou a prova de gordura, não é. Em 2023, a AEP descobriu que 97% do papelão de grau alimentício testa positivo para PFAS, os produtos químicos eternos. Um estudo do Sierra Club de 2024 mediu PFAS em folhas verdes cultivadas em cobertura morta de papelão em mais de 8 vezes o limite de segurança da FDA. Os PFAS não se decompõem. Eles permanecem no solo por 1000 anos. Use apenas papelão ondulado marrom comum, sem tinta, sem revestimento, sem fita adesiva, ou jornal impresso após 1990. Minha avó não precisava desse aviso. Nós precisamos. Se isso acabou de salvar o seu solo, toque no botão de curtir. Não por mim. Pelo próximo jardineiro que precisa ouvir isso antes de colocar sua cobertura morta de caixa de pizza. O papelão alimentou as minhocas. Há primaveras em que a geada dura até abril, sufocando as mudas recém-brotadas. Minha avó sempre olhava para a pilha de restos de madeira na garagem e para as velhas molduras de janelas descartadas. Ela não as jogava fora. Ela as transformava em uma minúscula estufa de vidro para seus vegetais. Essa é a técnica da estufa fria, cold frame. Ela construía uma moldura de madeira baixa, colocava-a sobre o canteiro de terra e usava uma janela velha como tampa. Funciona como uma estufa minúscula, retendo o calor do sol durante o dia e mantendo o solo quente à noite. Sem eletricidade, sem aquecimento, apenas física simples. A luz entra, o calor não escapa. Essa estrutura permitia que ela colhesse couve e alface nos últimos dias do inverno, enquanto os vizinhos ainda estavam sentados olhando para canteiros vazios. Essa é a técnica que os jardineiros do século XIX chamavam de aproveitamento da energia solar aprisionada. Mas aqui está a regra de sobrevivência. Não se esqueça da ventilação. Em dias lindos e ensolarados, a temperatura dentro da estrutura pode chegar a 40 graus Celsius, cozinhando seus vegetais antes mesmo que você perceba. Minha avó sempre pendurava um pequeno termômetro lá dentro. E quando ela via o ponteiro passar da linha vermelha, ela abria uma fresta na tampa. Isso é cuidado dedicado, não automação sem alma. Uma moldura velha, alguns brotos de vegetais. Você acabou de recuperar dias das mãos do inverno. Tudo na horta está bem, as plantas estão verdes, o solo está úmido, a temperatura está perfeita. Mas então, ao amanhecer, vi a vovó segurando um saco de pó branco fino, espalhando-o em cada folha, como se estivesse passando talco na pele de um bebê. Ela disse que não era remédio. Era uma armadura dos tempos pré-históricos. Algo que, se você visse, acharia que era mágica. Mas a verdade é muito mais incrível do que isso. Toda manhã,
Meu vizinho, o Sr. Miller, costumava vir à horta da vovó com uma cara mal-humorada. Ele segurava um frasco de spray químico caro na mão, reclamando de formigas e lesmas arruinando sua horta. Minha avó gentilmente pegou uma caixa de lata prateada desbotada da prateleira da cozinha e disse a ele para levar para casa e experimentar. Parecia farinha. Certamente o Sr. Miller se sentiu confuso. O Sr. Miller riu, mas experimentou. E uma semana depois, ele nunca mais comprou outro frasco de produtos químicos. Na verdade, era terra de diatomáceas, que são fósseis de 30 milhões de anos atrás, formados a partir das conchas de algas unicelulares, no fundo de oceanos antigos. Quando moída, torna-se um pó branco fino como giz. Mas sob um microscópio, cada partícula dessa poeira é um pedaço afiado de vidro de sílica. Ela mata as pragas fisicamente. Quando os insetos rastejam sobre essa camada de pó, as minúsculas partículas de sílica cortam suas conchas cerosas protetoras, fazendo com que desidratem e morram dentro de 24 a 72 horas. Foi quando eu entendi uma coisa. A indústria de controle de pragas de 16 bilhões de dólares nos não quer que você saiba sobre esse pó. Um saco de terra de diatomáceas custa apenas alguns dólares e pode resolver o problema de uma vez por todas, enquanto eles precisam que você volte todo mês para comprar doses químicas caras. É um modelo de negócios construído sobre a dependência. Já registrou a terra de diatomáceas para a agricultura orgânica desde 1960. É segura, silenciosa e eficaz como a natureza sempre operou. A horta da vovó nunca teve uma única praga. Mas para uma horta crescer forte, além de não ser atacada por inimigos, ela precisa ser nutrida adequadamente para ser saudável desde o seu interior. Antigamente, a jardinagem não era apenas sobre cavar e semear. Era também o hábito de olhar para o céu todas as noites. Nossos avós acreditavam que as plantas têm seu próprio ritmo de respiração, e o luar é um guia silencioso. Muitas pessoas plantam ou podam quando têm vontade, o que pode desperdiçar a energia da planta. O segredo é observar as fases da lua, porque o luar não move apenas os oceanos. Ele afeta profundamente o fluxo de seiva dentro das plantas. Quando a lua está crescendo e ficando mais cheia, a energia se move fortemente em direção às folhas, tornando-se o momento perfeito para plantar folhas verdes como alface ou espinafre. Quando a lua está cheia e mais brilhante, o poder se concentra nos frutos. Na prateleira de cima do galpão, embrulhados em jornal e separados por tamanho, minha avó guardava 40 potes de vidro, mason jars. Não para conservas, estes eram os potes da horta. Na última semana de abril, quando as mudas iam para a terra, mas as temperaturas noturnas ainda caíam perto de zero, ela levava aqueles 40 potes para fora às 5 horas e os virava de cabeça para baixo sobre as plantas mais tenras. Um pote por muda, pressionado suavemente na terra para selar. De manhã, cada muda havia passado a noite em sua própria estufa particular, do tamanho de uma bola de softball. É uma antiga técnica inglesa chamada forçamento com redoma de vidro, Bell Jar Forcing, usada em hortas comerciais desde os anos 1600. Um pote de vidro inventado por John L. Mason em 1858 e comprado às dúzias por 15 dólares americanos, faz o mesmo trabalho que uma redoma de vidro soprada à mão da era vitoriana, que é vendida em leilões hoje por 300 dólares americanos. Uma regra que ela incutiu em mim. Tire-os até às 10 horas em qualquer dia ensolarado. Eu quebrei essa regra exatamente uma vez. Deixei os potes em uma manhã quente de maio, enquanto lia um livro lá dentro. Quando me lembrei, o solo havia cozinhado 3 de suas melhores mudas de tomate, transformando-as em uma sopa verde. Ela não gritou. Ela apenas olhou para as plantas mortas e disse: "Agora você sabe." Um relatório de extensão do USDA estima que o uso de cloches, redomas, estende a estação de cultivo do norte em 2 a 3 semanas em cada extremidade e aumenta o rendimento da estação fria em 18%. E agora em que eu prometi a você no começo.
água com sal de Epsom, sulfato de magnésio. Cada semente minúscula esconde uma centelha de vida dentro dela, apenas esperando o momento certo para acordar. Mas nem toda semente acerta o ritmo desde o início. Algumas apenas ficam lá na terra e algumas mudas jovens são fracas com raízes instáveis. Jardineiros experientes costumam compartilhar uma dica muito simples. Antes de semear, mergulhe as sementes em água com sal de Epsom. O sal de Epsom fornece muito magnésio, que é um elemento-chave para as sementes brotarem e crescerem. É muito simples. Basta dissolver uma colher de sopa de sal de Epsom em um galão, cerca de 3,8 litros de água morna. Em seguida, deixe as sementes de molho por cerca de 4 a 6 horas. Esse magnésio penetrará no tegumento da semente, ajudando as raízes a crescer mais rápido e criando mudas muito vigorosas. Esta pequena dica dá à vida um começo saudável, levando a uma colheita de alto rendimento e a um crescimento muito mais uniforme. Nas tardes de verão, minha avó costumava pegar um punhado de terra. Estava fria. A terra também precisa usar roupas, dizia ela. Ela odiava ver a terra nua. Terra nua é terra que está morrendo de fome, torturada pelo sol. Ela sempre a cobria com uma camada de palha seca, folhas em decomposição ou grama seca. Esse cobertor tem de 5 a 10 centímetros de espessura. Uma regra de sobrevivência. Você deve deixar 5 centímetros ao redor da base da planta. Se a cobertura morta tocar o caule, você estará convidando doenças fúngicas e ratos para comerem as raízes. Esta é a técnica de cobertura morta, mulching, a chave para a agricultura sustentável. Masanobu Fukuoka provou que ela regenera o ecossistema do solo. Relatórios da UC, Califórnia, confirmam que a cobertura morta na base ajuda a reduzir a evaporação da água em até 70%. Os antigos astecas usavam esse método em ilhas artificiais para cultivar continuamente por centenas de anos. Mas, cuidado! Não use grama recém-cortada. Ela vai fermentar, liberar calor e queimar as raízes das plantas jovens. E uma camada de cobertura morta com mais de 15 centímetros de espessura fará com que as raízes sufoquem por falta de oxigênio. Seja gentil com a terra, e a terra o alimentará. Mas mesmo quando o solo está protegido, as pragas ainda são um pesadelo. E a vovó convocou este poderoso exército. Um exército que não apenas assusta as pragas, mas também enriquece o ecossistema da horta. Ao passear pela horta, o mais importante não é escolher a planta mais bonita para olhar, mas encontrar a melhor planta para guardar as sementes. Muitos jardineiros costumam cometer o erro de colher sementes de quaisquer plantas que sobrarem no final da temporada, incluindo aquelas que são fracas, propensas a doenças ou com formato irregular. Isso faz com que a qualidade da colheita diminua involuntariamente, ano após ano. Jardineiros experientes são sempre muito seletivos. Eles observam toda a estação de cultivo para encontrar as plantas verdadeiramente notáveis. Saudáveis, naturalmente resistentes a doenças, de alto rendimento e com características estáveis. Apenas as plantas que atendem a esses critérios são escolhidas para a colheita de sementes. Por outro lado, as sementes de plantas doentes ou atrofiadas são sempre descartadas, porque qualquer fraqueza da planta-mãe será passada para a próxima geração. Essa seleção cuidadosa é o segredo para manter uma horta saudável, bem adaptada ao solo e clima específicos de cada horta e produzindo de forma consistente, ano após ano. É também assim que os jardineiros de antigamente realizavam a seleção natural, não exigindo absolutamente nenhum laboratório, apenas observação e paciência. Tudo o que era preciso era uma tica velha, uma simples estaca ou até mesmo um pedaço de barbante. E isso era tudo o que a vovó precisava para transformar um pequeno espaço em uma área de colheita farta. No pequeno jardim da vovó, desperdiçar espaço era inaceitável. Plantas se espalhando pelo chão não apenas ocupam espaço, mas também são suscetíveis ao apodrecimento dos frutos ou a ataques de pragas vindas do solo. O segredo da vovó era usar o sistema de jardinagem vertical. Usando treliças caseiras, estacas de bambu ou barbante, eles incentivavam as plantas a subir.
Cultivar plantas verticalmente ajuda a aumentar a circulação de ar ao redor das folhas, o que é crucial para reduzir doenças fúngicas. Também protege os frutos de apodrecerem devido ao contato com o solo úmido. As trepadeiras são mantidas arrumadas, tornando-as muito mais fáceis de alcançar durante a época de colheita. Às vezes, plantas que gostam de sombra, fora, como alface ou espinafre, eram habilmente escondidas sob essas estruturas verticais, utilizando a sombra para mantê-las frescas no calor da tarde. A produtividade das plantas costuma melhorar significativamente porque a luz do sol atinge mais folhas. Essa dica não apenas aproveita ao máximo o espaço, mas também torna a remoção de ervas daninhas e a rega muito mais simples. O alho age como um guerreiro silencioso, mas muito resistente, protegendo a vida. Surtos repentinos de pulgões, ácaros ou fungos costumam causar pânico nas pessoas, fazendo com que recorram a pesticidas químicos tóxicos que prejudicam tanto o meio ambiente quanto a nossa saúde. Mas a vovó sabe lidar com isso. Prepare uma infusão de alho. Basta esmagar o alho, deixá-lo de molho na água durante a noite e, no dia seguinte, coar o líquido para borrifar nas plantas. O cheiro forte e distinto do alho afasta as pragas e impede efetivamente o crescimento de fungos sem prejudicar insetos úteis, como as abelhas. A melhor parte é que o cheiro de alho desaparece rapidamente no ar, mas a proteção que ele deixa para trás pode durar vários dias. Esta é a arma secreta para manter um jardim saudável, onde cada galho é protegido pela sabedoria da natureza, mantendo o ecossistema equilibrado e seguro. Quando minha avó tinha 70 anos, suas costas cederam. Da maneira como as coisas cedem em um corpo que se ajoelhou em jardins por 50 anos. O médico disse a ela para parar. Ela poderia manter algumas plantas de casa. Ela voltou para casa, bebeu uma xícara de chá preto e foi até o galpão. Ela voltou arrastando uma velha escada de madeira que pertencera ao meu avô. Encostou-a na parede sul e amarrou a base a uma estaca. Na manhã seguinte, ela plantou feijões trepadores, pepinos e uma abóbora em miniatura no pé da escada. Ao longo de 2 semanas, ela arrastou tudo para fora, uma estrutura de cama de ferro bruto do sótão, aquela em que ela e meu avô dormiram por 47 anos, amarrada à cerca como uma treliça para tomates. Canos de PVC quebrados perfurados com buracos para morangos. 3 cabos de vassoura amarrados em forma de tenda. No meio do verão, seu jardim subiu, feijões na altura dos olhos, tomates na altura do rosto. Ela nunca se curvou uma única vez. Ela disse uma coisa naquele verão que nunca consegui esquecer. Eu não preciso mais me curvar. O jardim se curvou comigo. Uma pesquisa da AARP de 2024 descobriu que 28% dos americanos com mais de 65 anos desistem da jardinagem devido a dores nas costas ou no quadril. Quando eles mudam para designs verticais, esse número cai para 12%. Se há alguém em sua vida que costumava amar um jardim e não pode mais se curvar para cuidar de um, envie este vídeo para essa pessoa hoje à noite. Deixe um comentário com o primeiro nome dela. Eu leio todos. Uma das maiores preocupações de um jardineiro é a podridão apical, uma doença que arruína tomates e pimentões por dentro, fazendo com que o fruto murche e perca seu valor. A causa raiz costuma ser uma grave falta de cálcio na planta. Para resolver isso, secar cascas de ovo ao sol, moê-las até virarem um pó fino e espalhá-las ao redor da base da planta é uma solução muito inteligente. Este pó caseiro é muito rico em cálcio. Ele se decomporá lentamente e liberará nutrientes diretamente para as raízes, agindo como um escudo, protegendo a planta desde o solo. Com apenas 1 minuto de preparação, demos ao jardim uma fonte natural de cálcio, ajudando as plantas a se manterem saudáveis e prevenindo doenças ativamente. Geralmente, o solo do jardim fica compactado com o tempo, dificultando que os vegetais de raiz se estiquem e cresçam. O segredo aqui é plantar sementes de cenoura e rabanete juntas de forma inteligente. Os rabanetes crescem muito rápido e ficam perto da superfície.
À medida que crescem, eles afrouxam naturalmente o solo ao seu redor. Enquanto isso, as cenouras crescem devagar e tendem a ir mais fundo. Elas usarão os caminhos arejados e soltos criados por seus amigos rabanetes para desenvolver raízes fortes. Esse trabalho em equipe ajuda a melhorar a estrutura do solo maravilhosamente sem ajuda humana. Além disso, como os rabanetes são colhidos mais cedo, colhê-los deixa a quantidade exata de espaço, bem quando as cenouras precisam de mais espaço para se expandir. Um canteiro fértil com cenouras retas e rabanetes suculentos é o resultado de um planejamento inteligente, onde cada planta ajuda em prol de um sucesso comum. A água de pequenos aquários após cada limpeza é, na verdade, como ouro líquido para todas as plantas do jardim. A vovó tinha uma revelação interessante. A água do aquário é extremamente rica em nitrogênio e fósforo, os principais ingredientes de fertilizantes caros, junto com um sistema ativo de micróbios úteis. Usar essa água para regar diretamente suas plantas fornece uma riqueza de nutrientes, despertando instantaneamente a vida no solo sem nenhum produto químico artificial. Esta é uma maneira de economizar água e obter resultados superiores de fertilização natural, ajudando as plantas a se manterem verdes e saudáveis de forma sustentável. As folhas exuberantes se erguendo após beberem a água do aquário são a prova do ciclo de nutrientes, onde os resíduos de um pequeno ecossistema se tornam uma rica fonte de vida para um ecossistema maior no jardim. Antes mesmo de pensarmos em usar sprays químicos, a vovó nos ensinou uma dica simples. Plantar as plantas vizinhas certas pode ser tudo o que é necessário para manter nossos vegetais intactos. Plantas solitárias são facilmente atacadas por pragas porque não há barreira natural. O método que a vovó usava é chamado de plantio consorciado e depende do uso do cheiro como uma ferramenta estratégica. Os jardineiros de antigamente planejavam meticulosamente quais plantas deveriam ser colocadas umas ao lado das outras. O exemplo mais típico é plantar cebolas e cenouras juntas. O cheiro das cebolas confunde a mosca da cenoura. E, inversamente, o cheiro das cenouras confunde a mosca da cebola, tornando impossível para elas encontrarem sua planta hospedeira. Da mesma forma, eles misturavam cravos túnicos entre os canteiros de tomate para repelir nematóides e pulgões. Plantas de manjericão também eram frequentemente cultivadas perto de tomates para deter as lagartas do tomate. Essa estratégia de plantio consorciado para repelir pragas minimiza os problemas com insetos antes mesmo que eles comecem. O plantio consorciado não é apenas uma ferramenta natural de controle de pragas, mas também atrai polinizadores e outros predadores benéficos para o jardim. Um cervo pode comer 22 quilos do seu jardim em uma única noite. Minha avó teve um problema com cervos por exatamente 2 verões antes de parar de lutar contra eles e começar a cultivar uma cerca. Ela plantou hastes de amora em uma fileira dupla ao longo da borda norte da propriedade. Uma variedade sem espinhos no lado de dentro, mais perto dela. Uma variedade com espinhos no lado de fora, mais perto dos cervos. Espinhos para eles, sem espinhos para mim, ela dizia. No final do segundo verão, a cerca viva tinha 1,80 metro de altura e era impenetrável, e os cervos haviam se mudado para o quintal do vizinho. A cerca não precisou de rega após o segundo ano, nem de adubação, apenas de uma poda drástica no final do inverno. Nunca no verão, porque as hastes que dão frutos no ano que vem crescem neste ano. E todo mês de julho ela nos dava uma colheita bônus de amoras. O suficiente para a geleia, o suficiente para a torta, o suficiente para as crianças da vizinhança que aprenderam a ficar do lado sem espinhos e colher em troca da promessa de não contar aos pais de onde as amoras vinham. A Inglaterra cultiva cercas vivas há 2000 anos. Os romanos as plantaram. Um relatório da Sociedade Real para a Proteção dos Pássaros descobriu que as cercas vivas inglesas sustentam 80% das espécies de pássaros de terras agrícolas do país. Uma cerca viva não é apenas uma cerca, é uma vizinhança. Minha avó tinha mais uma vizinhança viva para me contar. A comunidade de jardineiros que trocou com ela por 50 anos. A semente nunca foi dinheiro. Era uma promessa.
Minha avó nunca comprou um pacote de sementes em 50 anos. Ela trocou por cada semente que já plantou. A troca acontecia na igreja no domingo, na feira do condado em agosto, no estacionamento do silo de grãos toda a primavera. Alguém lhe entregava um envelope de papel pardo com um nome a lápis, Brandywine 1987 da Ma, e ela devolvia um dos seus. Nenhum dinheiro mudava de mãos. A semente não está à venda, ela dizia, é uma promessa. Um Brandywine de sua coleção tinha uma árvore genealógica. O de 1987 veio de sua mãe, que o guardou em 1952, que o recebeu de sua tia, que o recebeu de um vizinho no sul da Pensilvânia, que o levou para o oeste em 1903. 100 anos de verões passaram de mão em mão por nada. A tradição ainda está viva. A Seed Savers Exchange em Iowa preserva sementes crioulas desde 1975 e agora possui 25 mil variedades. 500 bibliotecas públicas americanas administram bibliotecas de sementes, onde você retira um pacote da mesma forma que retira um livro. Um estudo da National Geographic de 2020 descobriu que 94% das variedades comerciais de vegetais que existiam na América em 1900 estão agora extintas. A troca de sementes crioulas é a última defesa. Link na descrição. Se você tem uma semente de família, não a deixe morrer com você. Comente o nome dela abaixo. Alguém assistindo hoje à noite pode estar procurando por ela. Sementes são comunidade. Toda vez que eu cozinhava, costumava jogar as cascas de cebola na lixeira, por hábito, mas minha avó era diferente. Ela sempre tinha uma pequena tigela colocada ao lado da tábua de cortar para recolher essas cascas de cebola. Ela me dizia, as plantas são como as pessoas. Às vezes, elas só precisam de uma xícara de chá para se recuperar. O processo é extremamente simples. Você guarda as cascas de cebola e despeja água fervente sobre elas para deixá-las de molho durante a noite. Pela manhã, a água fica com um amarelo escuro. Você coa o líquido, dilui na proporção de 1:2 e depois despeja diretamente na base da planta. Desde o século XVIII, os agricultores da Europa Oriental usam essa água para salvar as plantas da geada. A ciência moderna chama isso de quercetina, um poderoso antioxidante. Estudos modernos com plantas, como ensaios no Journal of Plant Physiology, confirmaram que o extrato de casca de cebola ajuda a ativar a resistência sistêmica adquirida, ajudando as plantações a criar suas próprias barreiras antibacterianas e antifúngicas sem produtos químicos. Mas ouça, nunca deixe por mais de 24 horas. A água da casca de cebola fermenta muito rapidamente. Ela vai cheirar mal e produzir bactérias que apodrecem as raízes. Faça apenas o suficiente para usar em um dia. Se esquecer, descarte imediatamente. Era assim que minha avó sempre fazia. O chá de casca de cebola é apenas o começo. Ele alimenta a planta. Mas como alimentamos todo o solo? A vovó sempre dizia, um jardim que deixa o solo nu é um jardim suicida. Mas o casaco que ela colocava no solo não era algo que se compra em uma loja. Guardar sementes é um trabalho sério. Parte da herança da jardinagem e a maneira como a vovó as armazenava fazia toda a diferença na hora de plantar para a próxima temporada. Calor, luz e umidade são 3 inimigos perigosos que podem matar o potencial da semente, tornando-as incapazes de germinar. Depois que as sementes eram limpas da polpa ou das cascas e completamente secas, elas eram cuidadosamente rotuladas. A vovó as armazenava em recipientes secos, escuros e herméticos. Envelopes velhos ou potes de vidro com tampas bem fechadas costumavam ser escolhas ideais. O local de armazenamento ideal geralmente era um lugar fresco e escuro, como uma despensa no porão ou um canto escuro do armário. Para combater qualquer umidade residual, alguns jardineiros de antigamente também adicionavam uma pitada de arroz ou leite em pó, que podem absorver a umidade, mantendo as sementes consistentemente secas. Este método de armazenamento simples e discreto protege melhor as sementes dos efeitos da temperatura, luz e umidade.
Ele garante que as sementes de alta qualidade que a vovó selecionou cuidadosamente sobreviverão e manterão uma forte vitalidade até a próxima estação de cultivo. Se já notamos que um canto do nosso quintal é mais quente, ou que o solo em um canteiro de vegetais seca mais rápido do que em outros, a vovó nos ensinou a confiar nesse instinto, porque as plantas também percebem isso. É um erro pensar que todos os pontos do jardim são iguais. Se você plantar a mesma cultura em todos os lugares, algumas plantas não atingirão todo o seu potencial. O segredo da vovó era a utilização estratégica do microclima. Devemos reservar um tempo para observar o jardim de perto, onde a neve derrete primeiro na primavera, quais linhas de cerca retêm o calor por mais tempo e quais cantos mantêm a sombra à tarde. Por exemplo, você plantaria tomates ou melões perto de paredes de pedra. Essas paredes absorvem o calor solar ao longo do dia e o irradiam de volta à noite, retendo calor extra e estendendo a estação de cultivo para plantas que gostam de calor. Por outro lado, você colocaria folhas verdes, como alface, em áreas que recebem sol da manhã, mas permanecem frescas à tarde, evitando que murchem. Pontos baixos, onde a umidade tende a permanecer por mais tempo, seriam reservados para culturas que precisam de muita água, como o repolho. Ao entender as diferenças sutis de cada área de microclima, a vovó maximizou o crescimento e o rendimento das plantas sem muitos ajustes manuais. No balcão da cozinha da minha avó, bem ao lado do açucareiro, havia um pote de vidro. Aquele pote nunca ia para o lixo. Ele guardava a borra de café usada do bule da manhã e da manhã anterior, acumulando a semana toda como uma pequena conta-poupança marrom. No sábado, ela o levava para o jardim e espalhava a borra ao redor de seus tomates, seus pimentões, seus morangos e... Nunca esquecerei isso. Em um fino fosso ao redor de suas roseiras. O gato do vizinho continuava fazendo o que os gatos fazem em solo macio. Ela havia decidido que já era o bastante. Eis porque funciona. A borra de café é um alimentador de nitrogênio de liberação lenta, com cerca de 2% de nitrogênio em peso, e não queima as raízes como o fertilizante sintético faz. Mais importante ainda, a cafeína paralisa o sistema nervoso das lesmas. Uma lesma que cruza um anel de borra de café tem o que ela chamava de os tropeços lentos. Ela não morre dramaticamente, apenas se afasta e nunca mais volta. Um ensaio do USDA em 2022 descobriu que os tomateiros que recebem uma xícara de borra usada por mês produzem 15% mais frutos do que o grupo de controle. Há apenas uma regra: não as empilhe em camadas grossas. Com mais de 1 centímetro de profundidade, elas se unem como feltro molhado e impedem que a água penetre. Uma leve camada de pó é tudo o que a terra sempre pediu. E aqui está um pedaço da história que minha avó nem conhecia. Na década de 1950, os supermercados no meio-oeste rural vendiam borra usada de seus balcões de delicatessen por 5 centavos a libra, ensacada e rotulada como tônico de jardim. 1 níquel por libra. Essa era a taxa de câmbio entre o café da manhã e o jantar em uma economia de quintal que não existe mais. Mas se o café desperta a terra, o cálcio é o que mantém a planta inteira unida. Atrás do galpão, encostado no pinheiro, minha avó guardava uma seção de calha de chuva de alumínio que meu tio havia arrancado da casa durante um concerto após uma tempestade, amassada em uma das pontas, com a pintura desgastada. Qualquer outra pessoa a teria levado para o lixão. Ela a cortou em 2 pedaços de quase 1 metro. Tapou as pontas com restos de madeira e um pouco de silicone, e os encheu com terra para sementes. Aquela calha descartada se tornou seu berçário de mudas, 60 mudas por pedaço. Ela as colocava no lado ensolarado da janela da cozinha em fevereiro. Em abril, ela tinha mais mudas de tomate, pimentão e alface do que poderia usar. Aqui está o truque. Quando as mudas tinham 10 centímetros de altura e suas primeiras folhas verdadeiras, ela não as arrancava uma de cada vez. Ela inclinava a calha inteira sobre a fileira preparada no jardim e toda a coluna de terra, com 60 mudas espaçadas ao longo de seu comprimento, deslizava em uma longa fita direto para uma trincheira que ela já havia cavado. Sem choque radicular, sem choque de transplante
nem uma única muda perdida entre as 60. Agricultores japoneses durante o período Edo, há 300 anos, dividiam gomos de bambu da mesma maneira para mudas de arroz antes de transplantá-las para os arrozais. A Mother Earth News publicou esse faça você mesmo em 1978. Minha avó já fazia isso desde a década de 1950. Quando você vê pássaros voando, você ouve cantos. Minha avó via um exército de patrulha. Ela nunca segurou um borrifador. Ela escolheu recrutar. Toda tarde ela se sentava em silêncio na varanda, espalhando migalhas de pão, assobiando para chamar pardais e carruíras para o jardim. Para ela, os pássaros eram os melhores jardineiros do mundo. O método é mais simples do que você pensa. Ela colocava uma bandeja rasa de água para eles se banharem, plantava alguns arbustos de frutas vermelhas, para eles fazerem ninhos, e absolutamente nunca usava pesticidas químicos no jardim. Para cada pequeno ninho de pássaro, ela tinha centenas de funcionários trabalhando diligentemente. Carruíras e pardais limpavam lagartas, gafanhotos e lagartas rosca logo no início. A ciência chama isso de controle biológico de pragas. Estudos da Universidade de Illinois mostraram que pássaros insetívoros podem consumir de 25% a 50% da população de pragas em pomares a cada estação. Desde muito tempo, os agricultores chineses sabiam pendurar ninhos de pássaros artificiais em jardins de chá, para evitar que as folhas fossem comidas por vermes. Este é um ecossistema vivo, onde minha avó não precisava fazer nada, exceto fornecer um lugar decente para ficar. Apenas tome nota. Nunca use produtos químicos no jardim se quiser que os pássaros voltem. Os pesticidas se infiltram nas pragas, e então os pássaros comem essas pragas. As toxinas se acumulam gradualmente e matarão seus amigos. Se você quer que esse exército funcione, deixe seu jardim ser uma terra limpa. Quando acordamos para fazer nosso café da manhã, é exatamente quando as plantas do jardim preferem beber água. Regar de manhã cedo pode ser um hábito simples, mas muda tudo. Regar no final da tarde ou à noite é um erro que muitas pessoas cometem. Quando as folhas permanecem molhadas por mais tempo no escuro, o risco de mofo, podridão e surtos de fungos aumenta. A vovó sempre seguia a regra da rega matinal. Ao regar cedo, a umidade tem tempo suficiente para penetrar profundamente nas raízes antes que o calor intenso do dia comece. Isso garante que a água seja usada da forma mais eficiente e evapore menos. Mais importante ainda, quaisquer gotas deixadas nas folhas secarão rapidamente sob o sol da manhã, reduzindo significativamente o risco de mofo, podridão e surtos de fungos. Regar cedo também ajuda a manter as raízes mais frescas durante a tarde quente. Quando as raízes estão frescas, as plantas ficam menos estressadas e podem prosperar melhor. Acordar cedo para regar não é apenas uma tarefa. É o começo de um novo dia cheio de energia. Não deixe que a previsão noturna de uma geada repentina o assuste. A vovó ensinou que com apenas uma toalha velha, um balde virado ou um pedaço de pano, poderíamos proteger nossas plantas de um congelamento repentino. Uma geada inesperada pode matar plantas jovens e tenras e plantações delicadas em apenas uma noite. O método de proteção contra geadas da vovó se concentrava no uso de materiais domésticos para reter o calor para as plantas. Eles cobriam rapidamente plantas jovens com lençóis velhos, sacos de estopa ou jornais no final da tarde, antes de uma onda de frio inesperada. Esse tecido atua como uma simples camada de isolamento, retendo o calor que irradia do solo. Para plantas menores, algumas pessoas também usavam baldes virados, potes de vidro ou jarras de leite velhas para criar pequenas cúpulas, abrigando e retendo o calor de forma eficaz. Às vezes, as plantas mais sensíveis eram plantadas perto de paredes de pedra ou pilhas de compostagem, lugares que irradiam calor naturalmente à noite. Essas coberturas eram cuidadosamente removidas na manhã seguinte, para que a luz do sol pudesse penetrar, o mais importante, para evitar a condensação que poderia causar danos. Minha avó tinha uma regra que quebrava todas as revistas de jardinagem da década de 1970. Ela nunca regava as folhas, nem uma vez, nem durante uma seca, nem
Em agosto, nem mesmo quando as folhas do pepino pareciam estar implorando por isso. O motivo dela era sempre o mesmo. As folhas não têm sede, as raízes têm sede. Então ela regava debaixo da terra. E a maneira como ela fazia isso era com um galão de leite vazio, do tipo que seus filhos bebem tudo em 2 dias e jogam na reciclagem sem pensar. Ela pegava um pequeno prego de ferro, aquecia a ponta no fogão a gás até ficar laranja brilhante e fazia 6 ou 8 furos minúsculos ao redor do fundo e nas laterais inferiores. Então ela cavava um buraco ao lado de cada tomateiro profundo o suficiente para enterrar o galão até o gargalo. Ela deixava sem a tampa. Toda noite, ela caminhava pela fileira com uma mangueira de jardim e enchia cada um. E enquanto a família dormia, aquele galão liberava sua água uma gota lenta de cada vez, direto para as raízes. Sem evaporação, sem perda pelo vento, as folhas permaneciam secas, o que significava sem moho, sem ferrugem, sem fungos. E as raízes de seus tomates cresciam profundas, e em busca de água, da maneira como as raízes devem crescer quando não são mimadas pela rega superficial. Se isso soa inteligente, é. Se soa novo, não é. Há 4.000 anos, os agricultores do norte da África enterravam potes de barro não esmaltados chamados olas, exatamente pelo mesmo motivo. O barro permite que a água penetre pelas paredes gota a gota. C.S. Vicente Davis descobriu em 2023. Diz que a irrigação por gotejamento enterrada usa entre 50% e 70% menos água do que a pulverização aérea. Minha avó sabia disso em seus ossos muito antes de um único estudo ser publicado. E as mulheres do Dust Bowl da década de 1930 faziam quase a mesma coisa, enterrando garrafas de vidro de cabeça para baixo na terra, mantendo suas hortas vivas durante a década mais seca da história americana com truques que não custavam absolutamente nada. Não jogue fora tubos de papelão usados. Eles podem ser uma solução gratuita para o plantio de sementes, que permite que as raízes das plantas cresçam livremente sem restrições. Recipientes de plástico para sementes costumam restringir o crescimento das raízes, e o transplante de mudas para o solo geralmente causa choque de transplante. O segredo é reutilizar tubos de papelão velhos, como blocos de terra para o plantio de sementes. A vovó costumava cortar tubos de papelão, como rolos de papel higiênico ou papel toalha, em segmentos de cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento. Em seguida, eles enchiam esses tubos com terra para sementes e semeavam as sementes. Os tubos de papelão agem como recipientes biodegradáveis, mantendo o solo intacto, mas permitindo que as raízes cresçam livremente sem ficarem emaranhadas. Quando as mudas crescem e estão prontas para serem movidas para o canteiro, podemos plantar o tubo de papelão inteiro diretamente no solo. Isso reduz significativamente o choque do transplante, pois as raízes não são perturbadas e promove um crescimento mais saudável. Mover sacos pesados de terra, composto ou cobertura morta, pode ser uma tarefa exaustiva e colocar uma tensão desnecessária no corpo. Nossa avó tinha uma solução simples, mas incrivelmente sábia, para proteger sua saúde enquanto cuidava do jardim. O segredo está em usar uma toalha velha para arrastar sacos pesados. Em vez de lutar para levantar sacos pesados de terra com as costas, a vovó colocava uma toalha de banho velha ou um pano embaixo do saco de terra ou cobertura morta. Então, em vez de levantar, ela simplesmente puxava os cantos da toalha para arrastar todo o peso pelo chão. Essa técnica distribui imediatamente o peso do saco de maneira uniforme e reduz a tensão nas costas. É uma solução inteligente e simples, que torna a jardinagem menos cansativa e protege o corpo de lesões desnecessárias. Minha avó não comprava marcadores de plantas. Ela não precisava. Todo verão, comíamos um galão de sorvete de baunilha direto do pote depois do jantar de domingo. E quando estava vazio, ela pegava a tesoura de cozinha e o cortava em 30 pequenas etiquetas. Uma das pontas era afiada para que ela pudesse empurrá-la na terra. Ela escrevia nelas com um lápis número 2. Não um marcador, um lápis. Marcadores permanentes, ela me dizia, perdem a tinta sob um verão inteiro de luz solar. Os raios UV,
os desbotam mais rápido do que você acreditaria. O grafite, que é essencialmente carbono cristalino, não oxida sob os raios UV. Uma revista de química mediu a estabilidade do grafite ao ar livre em mais de 10 anos. Um pote de sorvete de 1 galão, 30 etiquetas, custo zero. Cada uma trazia a variedade e o ano. Tomate, Brandywine, 1987. Tenho uma em uma gaveta da cozinha no andar de cima. Eu a tirei do jardim dela na semana seguinte ao seu falecimento. Se você quiser que elas durem mais do que qualquer um de nós, mais um truque. Aqueça um espeto de metal no fogão até ficar em brasa e grave o nome no plástico em vez de escrevê-lo. Uma técnica de tipografia das oficinas de madeira europeias do século XVIII. A escrita nunca desaparecerá. Plantas rotuladas, memórias rotuladas. Você já sentiu que seu jardim não estava alcançando sua eficiência máxima? Plantar de forma esparsa não apenas desperdiça um espaço precioso, mas também permite que as ervas daninhas se espalhem facilmente. A vovó sabia como utilizar cada centímetro quadrado do canteiro do jardim. O segredo da vovó está no método de plantio intensivo por pé quadrado, uma abordagem de plantio densa, mas incrivelmente inteligente e proposital. Eles dividiam os canteiros do jardim em quadrados usando barbante ou gravetos. Em seguida, plantavam culturas de alto rendimento em padrões densos, calculando quantas plantas poderiam caber confortavelmente em cada quadrado. Uma estratégia fundamental era colocar as plantas mais altas no lado norte do canteiro. Dessa forma, elas não bloqueavam a luz do sol de suas vizinhas mais baixas no lado sul. Esse método oferecia muitos benefícios. A remoção de ervas daninhas tornou-se muito mais rápida. A rega era mais simples porque as plantas estavam concentradas e a colheita alcançava rendimentos mais altos em uma área pequena. Como os canteiros eram divididos em quadrados e nunca pisados, o solo permanecia solto e aerado. Isso significava que a vovó precisava cavar ou arar menos ano após ano. Nenhuma dessas coisas é realmente sobre vegetais. Elas são sobre a relação entre uma pessoa e um pedaço de terra. Entre uma geração que não tinha nada e uma geração que tem quase tudo e ainda não sabe onde colocar. Minha avó não hackeou a natureza. Ela a ouvia todas as manhãs com que 1 galão de leite vazio em uma mão e um punhado de cascas de ovo na outra. Ela não estava sendo inteligente. Ela estava sendo educada. Ela estava dizendo obrigado à terra por mais uma temporada. E a terra, de sua maneira lenta e teimosa, estava agradecendo de volta. Quando você faz um pequeno buraco no fundo de 1 galão de leite hoje à noite e o enterra ao lado do seu tomateiro, você não está apenas regando uma planta. Você está se juntando a uma corrente de mulheres pequenas e determinadas que se estende por 80 anos através de uma guerra, através de uma depressão, através de um continente. Dorothy está na outra ponta em 1944, enlatando seu 165º pote em uma tarde de setembro. Quando o verão finalmente se instalou na América, muitos desses velhos jardins já estavam transbordando de tomates, feijões, abóboras e milho. Não porque nossos avós tivessem mais dinheiro, não porque tivessem ferramentas melhores, mas porque entendiam algo que a jardinagem moderna costuma esquecer. O solo saudável cuida das pessoas que cuidam dele. E talvez seja por isso que tantos desses truques antiquados sobreviveram por gerações, passados silenciosamente entre vizinhos, avós e famílias que dependiam de cada colheita para sobreviver a mais uma temporada. Se essas histórias mudaram a maneira como você olha para o simples solo do seu quintal, por favor, inscreva-se em nosso canal e dê um like neste vídeo. Estamos escavando a história que eles tentaram enterrar, uma semente de cada vez. Vamos plantar o futuro juntos? O próximo tesouro da Terra será aberto em breve.